Quadrinhos que adaptam filmes existem há anos. Tem adaptação dos episódios da série do Zorro dos anos 50, que acabou de sair no Brasil encadernado, inclusive, séries de ficção científica nos anos 60, e filmes que ganharam até adaptação no estilo fotonovela. Nessa época, quem brilhava nos Estados Unidos era a editora Dell, com publicações que levavam os westerns e filmes de terror para versões em HQ. Mas foi nos anos 80 e 90 que a coisa ganhou peso de verdade, porque o cinema percebeu o poder do merchandising, muito graças ao George Lucas, com produtos relacionados aos grandes lançamentos da telona. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta e hoje a gente vai desvendar: será que quadrinhos que adaptam filmes fazem sentido? Lançar a história de um filme em quadrinhos nada mais é do que uma baita forma de ganhar dinheiro. O estúdio vende os direitos de licenciamento para uma editora que junta lá artistas que podem ou não ser de renome e lança um quadrinho cujo único objetivo normalmente é ser só mais um produto relacionado a um filme que gera algum tipo de comoção. Quando é um filme baseado num personagem de quadrinhos, isso rende até mais, porque o público já está ali formado, esperando para ver como é que ficou a adaptação do personagem em quadrinhos que foi para o cinema e como que o cinema ficou adaptado em quadrinhos. É uma ideia idiota, Porque a gente sabe que essas adaptações precisam fazer um monte de concessões, cortar um monte de coisas. Não tem como você colocar um filme de 2 horas em 50, 70 páginas. Às vezes os cortes são até menos evidentes porque algumas editoras acabavam lançando essas adaptações em formato de minissérie em 4 edições, por exemplo, que dava um pouco mais de página para isso, mas os cortes estão sempre lá. A experiência de ler um gibi jamais vai ser a mesma de você assistir ao filme que ele está adaptando. Na maioria das vezes, tudo isso não passa de um mero resumo bastante superficial da obra. Mas vamos parar para pensar numa coisa aqui. Como eu falei, essa moda de adaptar filmes para quadrinhos não é uma coisa nova. Isso surgiu numa época em que home video sequer era uma ideia que existia. Numa situação hipotética, Você tá lá nos anos 50, assistiu um Bang Bang, adorou o filme e queria rever. Você provavelmente teria que esperar esse filme passar na TV, sabe Deus quando. Mas e se você pudesse ter esse filme, tudo bem, de forma resumida, em quadrinhos, para relembrar a história quando quisesse? Sem contar que isso também tornava as histórias mais acessíveis para um público mais jovem. Aí até que faz um pouco de sentido, Mesmo ali nos anos 80, home video ainda era uma diversão cara. Era bem mais barato você comprar a adaptação do Blade Runner do que esperar o lançamento em VHS ou Laserdisc, independente do quadrinho conseguir ou não passar todas as ideias por trás de um filme como o Blade Runner, por exemplo. Spoiler, não conseguia, óbvio. Mas o gibi saía quase sempre junto com o lançamento no cinema. O VHS às vezes demorava mais de 1 ano para ser lançado. Aí dá para explicar fácil porque que a moda explodiu nesse período. A Marvel e a DC disputavam os direitos de lançamento de material de filmes como Crow, Duna. A Marvel emplacou as adaptações da trilogia original de Star Wars, inclusive, além de uma bem-sucedida adaptação de 2001, Uma Odisseia no Espaço, feita por Jack Kirby em 1976. Jornada nas Estrelas, o filme, foi adaptado pela Marvel, com roteiro de Marv Wolfman e desenhos de Dave Cockrum. E levando em conta a passagem do Cockrum pela HQ dos X-Men, quando ele ajuda a introduzir o Shi'ar, fica claro que foi a escolha perfeita para desenhar a Jornada nas Estrelas. Do terceiro em diante, as adaptações foram sendo lançadas pela DC. A Marvel também publicou adaptações de filmes como 007, Indiana Jones, Robocop 1 e 2... Com arte de Klaus Janson, a Marvel também publicou uma adaptação do Exterminador do Futuro 2, em formato de minissérie, em 3 edições. No final da década de 80, quem entrou em cena para adquirir direitos de propriedades intelectuais foi a Dark Horse, com Predador, Alien e até filmes que estavam sendo lançados ali no fim da década de 80, como O Segredo do Abismo, que não fazia parte de nenhuma franquia, mas era um filme dirigido pelo James Cameron, e ganhou essa adaptação que vinha com esses extras aqui, artes conceituais feitas pelo Jean Giraud, o Moebius, e que foram utilizadas como guia para o visual dos seres que aparecem no final do filme. Além do que, nos anos 90, a Dark Horse também adaptaria os filmes que levariam para o cinema os seus próprios personagens, como o Máscara e o impagável Heróis Muito Loucos, que é um filme que faz uma sátira de super-heróis muito interessante, mas também muito esquisito, que saiu no fim dos anos 90. A gente tem um podcast sobre esse filme no Cine Alerta, vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Nos anos 90, a Topps também foi uma editora que investiu pesado em tentar adquirir propriedades intelectuais e lançar adaptações dos filmes. Ela já era famosa por publicar cards esportivos e de filmes e foi responsável por levar aos quadrinhos filmes que na época talvez não ganhassem adaptações, como por exemplo Drácula, de Bram Stoker.
e também o Frankenstein, de Mary Shelley. Mas a Topps também investiu em marcas como Jurassic Park, 007 e Arquivo X. Se bem que essa adaptação de Arquivo X eu não sei nem se eu deveria classificar como quadrinhos, né? Na verdade é a história do filme ilustrada pelo John Van Fleet, que também já havia adaptado o piloto de Arquivo X, mas aí sim, uma versão em quadrinhos do piloto de Arquivo X, numa edição especial da Topps. Com o crescimento do mercado de home video nos anos 90, a ideia era ter artistas renomados adaptando os filmes como chamariz, né? E nisso a Topps mandou bem pra caramba. Mas a gente já chega lá. Ainda no campo dos heróis, a DC investiu nas adaptações dos filmes do Batman, principalmente na adaptação do primeiro filme do Batman, desenhada pelo Jerry Ordway, que se manteve muito fiel ao visual do filme e aos rostos dos atores. Eu particularmente gosto muito dessa adaptação, tenho um carinho muito especial por ela, até porque foi um dos primeiros gibis que eu comprei na vida. E provavelmente é um dos motivos por eu gostar tanto do visual do Batman do Tim Burton. Que o gibi consegue corrigir um problema do filme, já que o traço do Jerry Ordway e a versatilidade do que se pode fazer num quadrinho resolvem muito o problema da mobilidade do Batman, que no quadrinho aparece fazendo poses que jamais poderiam ser alcançadas no live action por causa daquela armadura pesada que o Michael Keaton usava. Aliás, por falar de filmes que já adaptam quadrinhos sendo levados de volta aos quadrinhos, isso gerou um fenômeno até bastante interessante, que era ter os criadores desses personagens envolvidos na quadrinização do filme. É o caso das Tartarugas Ninja, que tiveram os quadrinhos que adaptam o primeiro filme, produzidos por Kevin Eastman e Peter Laird. A HQ que adapta o Juiz Dredd, o filme com o Stallone, foi desenhada pelo Carlos Ezquerra, o co-criador do Juiz Dredd, além de ter essa capa bem bonita do Bill Sienkiewicz. Nesse período, a Marvel tinha poucos filmes, nos anos 80 e anos 90, então quando surgia a oportunidade, ela não deixava passar, como foi o caso do filme do Justiceiro, aquele do Dolph Lundgren. E esse tem até uma curiosidade. Se não dá para colocar um filme inteiro em 50 páginas, algumas adaptações traziam cenas que não estavam no filme, mas estavam no roteiro original. Esse quadrinho do Justiceiro mesmo traz uma introdução que foi cortada do filme, mostrando uma batida policial com uma ação do Frank Castle antes dele ter a família assassinada. A mesma coisa aconteceu com a adaptação do Máscara, que tem a infame morte daquela jornalista, a Peg. Lembra dela no filme? Pois é, originalmente ela morria, e essa cena existe, ela foi gravada, mas cortada. O quadrinho provavelmente foi finalizado antes da decisão do corte e o momento permaneceu. A HQ que adapta Batman Eternamente também tem essa particularidade, trazendo uma sequência diferente de eventos do que seriam os primeiros 20 minutos do filme, seguindo a ordem que estava no roteiro e que foi alterada na montagem final. Primeiro, Bruce Wayne se encontra com o Edward Nygma e depois ele parte para a ação contra o Duas Caras, que está assaltando um banco. O filme começa com a ação do Duas Caras para só depois o Bruce Wayne encontrar com o Edward Nygma lá na Wayne Enterprises. O quadrinho também abre com a fuga do Duas Caras do Asilo Arkham, cena que também foi rodada, mas excluída da versão final do filme. Nessa de seguir mais o roteiro do que o filme em si, talvez a adaptação mais famosa seja a de Raça das Trevas, do Clive Barker. A adaptação conta com 4 edições que se baseiam totalmente no roteiro, o que trouxe uma fidelidade maior para o texto, principalmente porque Raça das Trevas é notório por ter sido um filme extremamente cortado para ser lançado, para desgosto do próprio Clive Barker, que praticamente perdeu o controle criativo da obra. Lembra que eu falei que a Topps mandava bem em chamar artistas renomados para adaptar filmes? Eles chamaram a lenda viva dos quadrinhos Roy Thomas e o Mike Mignola para adaptar o Drácula de Bram Stoker. O resultado foi uma obra que acabou virando cult, muito pelo trabalho do Mignola, que tem um estilo muito característico e trouxe para o quadrinho uma identidade própria. Ele busca ser bastante fiel ao filme do Coppola e ainda oferece uma jornada visual bem impressionante, com Mignola trazendo à tona influências do expressionismo, que também estão no filme, mas que no quadrinho fazem toda a diferença. Essa edição brasileira é baseada no relançamento em preto e branco, que é muito legal, mas na época a HQ saiu colorida e com cores muito bonitas, viu? Esse quadrinho do Drácula de Bram Stoker é um dos melhores exemplos do que pode ser feito numa adaptação em quadrinhos de algum filme, pela originalidade e pela identidade. Curiosamente, o Mike Mignola atuou junto ali ao departamento de arte, criando algumas artes conceituais do Drácula de Bram Stoker. Outro exemplo que transcende um pouco a ideia de simplesmente fazer um resumo básico do filme em quadrinhos é o Dick Tracy. É uma ótima amostra de uma adaptação que valoriza uma visão artística em vez de simplesmente tentar reproduzir o que está no cinema. Ela foi desenhada pelo Kyle Baker, um artista de traço tão único que se mostrou a escolha perfeita para a tarefa e ainda criou, junto com John Francis Moore, 2 histórias que servem como prequel do filme. Esse encadernado aqui compila as 3 histórias, as 2 prequels e a adaptação.
Baker homenageia e atualiza o traço inigualável do criador de Dick Tracy, o Chester Gould. Em 1981, a revista Heavy Metal chamou o genial Jim Steranko para adaptar o filme Outland, Comando Titânio, uma ficção científica com Sean Connery. As experimentações em narrativa típicas do Steranko tornaram o quadrinho muito mais memorável que o próprio filme. E aí uma coisa que pode hoje soar como uma ideia idiota, agregou sim algo aos leitores de quadrinhos que queriam conferir o que aquele ou outro artista tinham para oferecer dentro de uma adaptação de um filme. Você que está vendo esse vídeo provavelmente tem alguma adaptação de filme em quadrinhos que te marcou. Comenta aqui embaixo, quero saber qual é, vai que é alguma que eu não citei por aqui. Tem um monte que foi lançado no Brasil, mas nos Estados Unidos, nossa, saía muita adaptação. Algumas nem chegaram por aqui porque os filmes não eram lá grandes coisas, ou talvez porque as editoras achavam que o filme não geraria a comoção que gerou lá fora, né? Essas que eu mostrei aqui são simplesmente um mero exemplo. Tem adaptação de Hulk, A Volta do Capitão Gancho, adaptação de Aracnofobia, Independence Day, a lista é imensa. E para provar que adaptações de filmes podem sim ser bem aproveitadas, confere esse vídeo aqui mostrando um quadrinho que acabou de chegar no Brasil, que adapta um filme que se perdeu. É isso, valeu pela audiência e até a próxima.